Mas vamos lá, então vamos só fazer um preâmbulo aqui. O que a gente vai fazer? Veja bem, qual é a ideia aqui? Nós vamos pegar, certo? Nós vamos fazer uma série, vamos abrir um pacote. Essa série vai se chamar O Estudo da Natureza de Deus, a Investigação Física da Matéria, ou a Investigação da Matéria. E nessa série nós vamos pegar as principais fórmulas, as principais equações. Isso eu já fiz na série Cosmologia Védica, a Origem do Mal. Só que eu fiz de uma maneira muito rápida e genérica para eu poder pegar a ideia, para assim aprender a ideia, né? Agora eu quero fazer de volta e já começando a montar novamente, mas explorando em detalhes, inclusive porque do período que eu concluí em 2016 a série. Então de 2016 até 2020 são 4 anos. Então nesses 4 anos, muitos dos conhecimentos que eu utilizei, muitas das metáforas que eu utilizei na época se refinaram ainda mais, o que reforçou ainda mais a tese original da explicação ali. E aí você vai mudar o nome ou vai... Não, nós vamos fazer essa série, eu não sei quantos vídeos vai ser. Nós vamos montar uma série e vamos deixar rolar quantos vídeos forem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as informações principais da investigação, isso é Sankhya Yoga, é a investigação da realidade do ponto de vista empírico, ou seja, da observação direta, sistemática, da dissecação da matéria. Então nós vamos pegar os estudos que foram feitos da dissecação, da compartimentalização da matéria, do que nós chamamos de matéria, para verificar até onde essa investigação sistemática nos levou. O que nós fizemos desde da origem até o ponto em que nós chegamos agora e qual é a similaridade, ou seja, qual é a coerência entre o resultado final da investigação com o Siddhanta védico, ou seja, se a coerência linear da observação empírica da comunidade científica dos 100 últimos anos, principalmente, porque até então não se tinha tanta ciência assim, se tinha muito mais, era uma alquimia, era um esoterismo científico. De 100 anos para cá é que esse princípio científico ficou mais afiado, mais pragmático, mais assim, clean. Então, nós vamos pegar, principalmente desses últimos períodos, e vamos ver o que a comunidade científica conseguiu fazer em termos da observação do universo e qual a conclusão atual que eles chegaram da observação que eles já fizeram. E se essa conclusão final que eles têm da observação do universo... Eles formularam um porquê? Não, a busca é sempre o porquê, né? O porquê o universo está aí, né? O porquê o universo apareceu, assim... O que eles chegaram numa teoria, né? Assim, uma fórmula final, né? Não, eles não chegaram nessa fórmula final ainda. Só que o que acontece o que parece, né? O que a gente está vendo é que está se afunilando, assim, a porta da saída está ficando cada vez menor, entendeu? Ao que parece, a comunidade científica está se vendo cada vez mais acuada, cada vez mais pressionada a admitir a possibilidade de que esse universo é fruto de uma criação inteligente. Agora, a dificuldade que eles têm é de admitir Deus descrito nos livros tradicionais, porque admitir um criador para o universo, em tese, seria admitir que os livros tais como Bíblia e Corão estão corretos na sua abordagem. E isso deixa os cientistas desgostosos, a comunidade científica desgostosa. Por quê? Apesar de que há uma intuição, que é uma intuição natural humana, de admitir que tudo foi criado por Deus, o modus operandi ou a explicação de Deus previsto nesses paradigmas não coaduna com o tipo de moralidade que nós já alcançamos hoje. Então, o ser humano atual teria uma certa moralidade um pouco superior à moralidade apresentada pela explicação de Deus ali presente ali naquele momento. Então,
se cria uma certa indisposição da comunidade científica de admitir o princípio inteligente por trás da criação, porque isso seria dar margem para os religiosos. E se os religiosos tomarem conta da ciência, volta a ser novamente, digamos assim, praticamente uma ciência religiosa. Então vai ser, e o que eles não querem, entendeu? Que a ciência se subordine. Que a ciência se subordine à religião, porque a forma como os livros explicam como a humanidade deve ser, como a sociedade deve ser, não é atrativa, é um pouco obsoleta, inclusive é bem retrógrada, num certo sentido. Então, admitir Deus, do ponto de vista da comunidade científica, significa avalizar esses livros, assinar embaixo, entendeu? E a verificação da estrutura de organização teórica em relação à existência a partir desses livros que explicam Deus, que são os livros dos povos, né, dos desertos, não é compatível com o tipo de moralidade que a humanidade já alcançou. Então existe uma dicotomia entre o nível de moralidade que a humanidade alcançou e o nível de moralidade ensinada ali naqueles livros. Entendeu? Então isso dá uma espécie de, assim, de pré-indisposição da comunidade científica de admitir um criador. Não estou falando necessariamente dos preceitos morais universais, como ser gentil, ser bondoso, ser compassivo, respeitar o próximo, porque esses ensinamentos são intuições universais, que não é necessário, não se deve, o ser humano, ele não desenvolve essas qualidades em função dos preceitos apresentados nos livros sagrados. O ser humano desenvolve esse tipo de moralidade pelo processo natural do desenvolvimento da convivência de relacionamentos sociais, porque é muito mais inteligente a cooperação. Por exemplo, é muito mais inteligente para os países fazerem acordos comerciais e ganharem dinheiro um com o outro do que tentarem matarem-se uns aos outros. E isso não se deve a preceitos religiosos, se deve à experiência de convivência e do desenvolvimento do intelectual e do moral humano. Não foram os livros religiosos que impediram os seres humanos de fazerem as guerras. Foi o desenvolvimento das tecnologias, do capital, da felicidade que o desenvolvimento tecnológico produz, das facilidades de produção de alimentos. Porque os livros que dizem que não devem matar estavam aí há muito tempo, mas isso não foi suficiente para eles fazerem guerras e mais guerras. Entendeu? Não foram os preceitos morais escritos nos livros sagrados que impediram o homem de fazer guerras. Ajuda, isso sem dúvida nenhuma, porque gera no ser humano uma sensação de mal-estar, porque está fazendo uma coisa que vai de encontro àquilo que deveria ser feito moralmente falando. Então, é fundamental, mas não é isso exatamente, são as regras de convivência social, né? Tanto é que você pode ter, por exemplo, na história, que os países que, de modo geral, hoje nós não temos as loucuras de guerras, tem, mas se você analisar, a maioria das guerras atualmente acontecem por conta das questões religiosas envolvidas. Não tem muitos fatores políticos e mercadológicos, não. Tem mais questões religiosas mesmo, que é o que sobrou de guerras ainda hoje, né? Não é mais uma questão... Não é uma questão... Conquistar território, é uma questão... Então, as questões de conquista de territórios já passou, né? Não tem mais a liberdade que havia antigamente de entrar num território alheio e dizer, não, agora é nosso aqui. Não existe mais esse mecanismo. Já passou, a humanidade não tem mais essa abertura, isso já ficou, né? É como escravidão, de escravizar os negros, né? Não tem a possibilidade de você chegar lá e pegar os negros e vamos escravizar agora. A comunidade internacional, por exemplo, se posicionaria contra esse tipo de atividade. Então é uma coisa superada. E a superação desse processo da escravidão não se deu em função das religiões, se deu em função
Dá só uma pausazinha, por favor. Você entendeu? Então, veja bem, perdi o raciocínio. A questão territorial já foi superada. Então, é isso, entendeu? Não tem mais a superação da ignorância moral. A ignorância absoluta, né? Se deve muito mais em termos da experiência de convivência. Porque o que se busca? Se busca viver confortavelmente, ter segurança e alimentos, enfim. E isso se consegue muito mais através da produção de bens e da venda e de trocas das mercadorias, necessariamente, do que dominar outros países. Porque o custo-benefício do domínio de outros países só é lucrativo se você for roubar esse país. Se você for colonizar, se você for educar, se você for manter esse país, dá muito trabalho. Eu dei um exemplo de que a FUNAI, por exemplo, antigamente tinha esse ideal de procurar os índios e cuidar dos índios, né? Atualmente, a FUNAI está fugindo dos índios. Por quê? Quando você tinha aquela coisa de você ir lá encontrar os índios, se tinha o ideal, na verdade, de saber o que os índios tinham de riquezas. Então não era porque os índios que conhecem os locais. Então não era muito em função dos índios em si, mas do que eles podiam oferecer. Agora que já ficou meio saturado esse processo, os índios se tornaram dependentes da FUNAI e do governo brasileiro. E dá muito trabalho manter os índios. Entendeu? E tem que dar educação, vacina, tratamento. Então a FUNAI não quer... Exatamente, e a FUNAI não quer mais encontrar novas tribos de índios de forma alguma, porque as novas tribos de índios querem ferramentas, vão querer tudo. Sim. E aí vai ter que ficar mantendo. É mais ou menos o que acontecia no passado. Quando você tinha os imperialismos dos países, era interessante para os países dominarem outras regiões, porque o que eles faziam? Eles saqueavam, eles roubavam, eram praticamente ladrões coletivos, eram todos ladrões. Os impérios, na verdade, era basicamente um povo inteiro pirata saqueando outros povos. E aí você tinha vários povos piratas, ladrões, saqueando todos. Agora, quando você vive numa comunidade de ladrões, qual é a consequência disso? Vai aparecer um super ladrão, um super louco lá que vai querer, que foi o que aconteceu com Hitler, Mussolini, que é o que sempre acontece quando tem, né? Sempre aparece um super lunático que é pior do que todos os outros juntos e cria maior confusão. Aí o resultado final só pode ser um caos. Um caos total, entendeu? Rebelião, alguma hora vai acontecer. Isso nós chamamos de guerras mundiais, entendeu? Então, a Segunda Guerra Mundial deixou claro que essa corrida para roubar os outros territórios, entrar nos outros territórios, roubar, saquear as outras nações, não funciona, não é lucrativo, entendeu? É uma situação assim desfavorável. Então, não foi pelos preceitos morais presentes nos livros, pelo menos os livros que nós estamos acostumados a verificar em termos daquilo que seria a religião e tal, etc., né? O conhecido aqui no Ocidente. Não foi em função dos livros morais, mas foi muito mais em função de uma consequência de experiência, de inoperância em termos da técnica que está sendo utilizada para se conseguir os efeitos de conforto e de segurança material. Então, sim, é muito mais... As técnicas também que eles usavam para fazer essas guerras, para justificar dominação territorial, elas eram baseadas em preceitos religiosos também. Entendeu? Porque... Então, assim, basicamente, se você cria uma religião, você faz aquela pessoa acreditar, o seu povo que você está dominando, que você vai treinar para fazer tal coisa, para invadir tal pessoa. Então, a religião ela tem um aspecto assim que não é favorável. Essa foi justamente a motivação para os japoneses. O povo japonês, ele assim, entrou na guerra, apoiou a guerra, porque o discurso dos líderes japoneses é que nós dominaremos a Ásia e nós ensinaremos os nossos irmãos inferiores a serem superiores como nós. Então os japoneses do Japão
acreditavam que o exército estava libertando os povos asiáticos dos ocidentais. Só que os japoneses eram diabólicos quando eles dominavam. Então, aquele ideal de serem os libertadores ficou perdido, porque eles eram piores do que os americanos, os franceses, os ingleses. Entendeu? Mas a motivação foi a ideia da religião, porque eles têm uma religião. E a religião dos japoneses, a religião medieval, diz que eles, por isso que eles têm o símbolo dos japoneses, na bandeira era um sol cheio de raios. Porque a ideia era se espalhar e dominar tudo. Então as mesmas ideias que os japoneses tinham, o Mussolini tinha, o Hitler tinha, que na verdade já eram as ideias praticadas pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, pelos belgas, pelos portugueses, pelos espanhóis. Então, na verdade, os japoneses, os alemães só queriam aquilo que os franceses e os ingleses já tinham. Entendeu? Então, o resultado disso é que deu aquela corrida. No final, nós obtivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, para finalizar aqui, essa observação que a gente está fazendo, entendeu? É que o progresso da investigação científica leva, né, inevitavelmente, a comunidade científica, os observadores, a chegar à seguinte conclusão: o universo, como nós vemos, não é exatamente real. Né? O universo, como nós entendemos, não é exatamente real. Trata-se de um sistema de realidade virtual. Né? E esse sistema de realidade virtual, ele pode ser identificado devido... Então, veja bem, a gente está fazendo aqui uma divagação aqui para entender o que nós vamos fazer, né? A ideia é que, devido à observação, a comunidade científica já chegou à conclusão que o universo só pode ter sido criado como sendo uma realidade virtual. E isso necessita de uma inteligência nem pós-humana, porque uma inteligência pós-humana estaria dentro do universo. É necessária uma inteligência supra-universal, aquilo que nós entendemos como Deus. Então a matemática prevê a existência de Deus. Então se pode dizer de uma forma até um pouco até um pouco ousada, não de forma ousada, mas de maneira conscienciosa, de que a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral, como consequência dela, a mecânica quântica prevê nas suas equações matemáticas a possibilidade da existência de uma entidade fora do universo que tenha projetado inteligentemente o universo para ser como ele é. Ou seja, as teorias de relatividade geral e as da mecânica quântica, fomentadas pelas teorias de cordas e a matemática contemporânea, que é entendida como a emergência, prevê a existência de uma entidade supra-universal, ou seja, fora das realidades, que geraria então uma inteligência, né? Não vamos falar de uma pessoa, porque senão isso daí pode gerar um conflito, mas vamos falar de uma inteligência que seja capaz de gerar o universo, porque se trata de uma simulação, essa simulação só pode ter sido projetada, correto? Então, é uma inteligência, nós estamos lidando com uma inteligência, é uma inteligência alien, que é super alien, não é nem alien no sentido de que veio de outro planeta, porque outro planeta estaria dentro da simulação. Nós estamos falando de uma inteligência fora da simulação, que tenha gerado a simulação. E essa inteligência suprema seria a inteligência suprema, é o que nós estamos falando da suprema personalidade de Deus. O problema é admitir isso publicamente, claramente, porque, de certa forma, ainda não se tem os dados que chegaram ao final, está encaminhando para isso, necessariamente, praticamente, é o que a gente vai ver nessa série. Mas o problema de admitir isso
é admitir que os livros que falaram de Deus até agora, de certa forma, estavam corretos. Então, por quê? Porque os livros que falam de Deus trazem a intuição natural de que existe uma inteligência superior, que é natural na alma. Isso daí. Agora, o problema é o modus operandi explicado, é como Deus, o princípio da inteligência, é explicado nas metáforas e no modus operandi dele, que faz com que Deus, dentro desses textos, pareça ser um ser humano comum, nem tão melhor que os seres humanos atuais, mas um ser humano comum, com alguns poderes teoricamente alienígenas, porém com uma moralidade inferior à moralidade do homem atual. Então existe um conflito, entendeu? Nesse sentido. Por isso, admitir que existe uma inteligência é complicado para a comunidade científica, porque, em tese, admitir que existe uma inteligência que cria os universos seria admitir Deus. E admitir Deus daria vazão aos religiosos, então, se apresentarem como sendo as autoridades máximas no assunto. E os religiosos podem ser bem perigosos, bem irracionais, entendeu? Bem fanáticos e bem guerreiros, porque os livros deles autorizam guerras, entendeu? Então, aí já complica, né? Por isso que as pessoas, né? Ah, não, mas a paz e o amor são conceitos espirituais, mas universais, né? Isso é da intuição da evolução do ser. Na medida em que o ser evolui, ele vai tendo mais empatia, tendo mais compaixão, né? Mais, enfim. Agora, é claro que se utiliza a linguagem religiosa para chegar a esse ponto, mas se tornar um ser evoluído, compassivo e inteligente, moralmente falando, é um estado natural do processo de evolução, havendo ou não regras religiosas para isso. Por isso que os ateus, né, eles, de certa forma, admitem isso corretamente, embora eles tenham uma certa dificuldade de demonstrar isso praticamente, que é que ele não necessariamente é uma pessoa má, ele pode ser uma pessoa com uma certa moralidade graciosa. Essa é a colocação que os ateus fazem para combater a ideia de que os ateus são pessoas negativas. São condenados ao inferno também, né? Porque Então o que precisa para ir para o céu? Assim, né? Justamente, mas aí a questão é que o ápice da evolução espiritual para um ateu seria o humanitarismo. E o humanitarismo já é a prática da compreensão elevada da espiritualidade, porque uma pessoa muito espiritual se torna o quê? Humanitária. E uma pessoa muito ateísta se tornaria o quê? Ou um suicida em potencial, ou um humanitarista absoluto, ou um humanitarista radical. Por exemplo, a Angelina Jolie. Ela é ateia pública, mas ela é uma ateia madura. E por ser uma ateia madura, acaba se tornando uma humanitarista. Porque, teoricamente, o que o ateu quer? Libertar a humanidade da ignorância das religiões, certo? Então, o que ele está? Ele está preocupado com o bem-estar do ser humano. Em tese, pelo menos. Então, em tese, ele é um humanitarista. E um humanitarista significa o quê? Que ele se tornou humano. Ele se humanizou. E humanizar-se significa o quê? Ter compaixão, ter bondade, ter respeito pelo outro, ter misericórdia, enfim, humanizar-se. Então, humanitarista significa aquele que sente amor pelos humanos. E amor já é um princípio superior. Então, se um ateu tem a convicção de que o ateísmo dele é superior do ponto de vista moral, então ele se torna humanitário. E o humanitarismo é bem-vindo. Tanto faz se ele faz isso por inspiração divina ou se ele faz isso por regra de evolução moral, porque as duas coisas vão chegar no mesmo ponto. Ora, quando você faz isso por inspiração divina e a explicação de Deus que você tem autoriza você a genocídios, a preconceitos, então é que a sua inspiração fica contaminada com a motivação do modus operandi da fonte da sua inspiração, que seria Deus. Que essa é a crítica ateísta para a realização, né? Que apesar de que as pessoas religiosas são muito mais proativas,
são muito mais pragmáticas, são muito mais práticas em termos humanitaristas do que os ateus. É muito raro um ateu humanitarista de fato. É mais fácil um ateu de debate, de conversação, não é? De demonstrar o quanto ele é inteligente, o quanto ele é superior moralmente ou intelectualmente em relação aos demais. Mas um ateu prático, humanitário, é muito raro, é difícil você ver. Né? Assim, não é comum, é mais comum você, né, assim, ter pessoas assim. O Drauzio Varela, por exemplo, é um humanitarista, ele é ateu. Mas o professor Drauzio Varela é um presente para a humanidade. Eu ia falar um presente de Deus, né? Mas o Drauzio Varela, ele é uma pessoa extremamente auspiciosa para a humanidade e ele é ateu. Na verdade, ele é extremamente espiritual, porque ele inspira pessoas que buscam a evolução espiritual a serem pessoas melhores, porque ele cuida do ser humano, ele está se preocupando. Tudo bem que ele ganha o cachê dele para apresentar, mas você vê que quando ele está fazendo o trabalho dele, ele faz com compaixão, ele faz com preocupação, ele faz com amor, ele faz com respeito, ele transmite a autoridade de alguém que está realmente preocupado com o ser humano. Então você vê que pessoas ateus evoluídos se tornam humanitários. E os humanitaristas, eles costumam ser queridos por ateus e não ateus. Entendeu? Por religiosos. Um religioso pode até falar assim, poxa, que pena que o Drauzio Varela, o professor, é ateu. Mas ele não deixa de amar. Ele não tem raiva, não tem ódio, ele não deixa de amar. Ele tem até compaixão. Vou rezar por ele, pela alma dele, porque afinal de contas ele é uma boa pessoa. Só está indo para o inferno, mas é uma boa pessoa. Então inspira o coração do religioso a ter compaixão por ele. Então o humanitarista, para uma pessoa, isso fica claro e evidente, que para que uma pessoa tenha uma inspiração espiritual, que tenha uma elevação num nível que é socialmente benéfico e auspicioso, saudável socialmente, a pessoa não necessariamente precisa fazer isso por inspiração divina. Ela faz isso por evolução moral. Então a evolução moral é intrínseco à alma. Agora, se ela tem, ao mesmo tempo, essa evolução moral e uma explicação de Deus agradável, inteligente, suave, coerente, então as duas coisas se encaixam maravilhosamente bem. Entendeu? A questão é você ter uma evolução moral assim agradável e ao mesmo tempo representar um conceito de Deus cujo modus operandi é questionável do ponto de vista moral. É aí que dá a contradição. Nós não temos esse problema pelo seguinte, o modus operandi Vishnu, o modus operandi Krishna é agradável, é compatível com uma pessoa moralmente evoluída. Não há uma discrepância moral, não existe aí uma neurose, digamos, em termos do que nós estamos explicando sobre Deus e do caráter pessoal, do modus operandi Deus, a partir da explicação védica, apresentando essa pessoa suprema como sendo Vishnu, um ser inteligente, amável, dócil, jovial, agradável, simpático, altamente acessível e coerente com as suas manifestações e passível, inclusive, da nossa compreensão, da nossa misericórdia para com ele também. Porque, afinal de contas, o fato de ele ser Deus não significa... Ele é uma pessoa. E como pessoa também pode ser alvo da nossa compaixão, da nossa misericórdia, da nossa compreensão. Nós costumamos pensar em termos de Deus... dele tendo compreensão de nós, dele tendo compaixão de nós. Mas também nós podemos ter compaixão de Deus. Nós podemos ter compreensão dos limites, das dificuldades que Deus tem, das limitações de Deus. Olha só que coisa estranha, né? Como, Devananda? Das dificuldades de Deus, das limitações de Deus, você está falando de quem? Não, Deus não tem dificuldades, Deus não tem limitações. Tem, Deus tem limitações, Deus tem dificuldades. Nós somos a prova real de que Deus tem as suas fraquezas, tem as suas limitações. Uma vez que nós somos partes integrantes de Deus e nós, por necessidade, nós temos que passar por um processo de reciclagem nesse sistema de simulação, já indica que nós, por sermos partes de Deus, nós somos a parte frágil de Deus. Nós somos a parte de Deus que passa por essa situação e é necessário que nós passemos por essa situação por questões de evolução. Já que nós somos parte de Deus, nós somos a parte frágil de Deus.
Agora, compreender a nossa situação e compreender a situação de Deus, isso vai nos levar a um certo ponto de sentirmos compaixão de Deus, de termos misericórdia dele e compreender que esse foi o melhor que ele pôde fazer, o mais perfeito que ele pôde fazer, levando em consideração o fato de que nós somos existências individuais propensas a cometer erros o tempo todo. Ele está fazendo o máximo que ele pode, usando todos os recursos possíveis para facilitar o nosso processo de evolução. Mas ele não pode interferir tanto em função da nossa capacidade de tomar decisões individuais também. Então, nesse ponto, a interação da nossa existência com a existência de Deus indica que Deus possui sim limitações. E aí, claro, sentir compaixão dessas dificuldades que ele tem é uma questão simplesmente da nossa capacidade de sermos humanos em relação a Deus, não é? Isso claro que é uma operação relativamente, assim, é meio complicado de entender, mas no final das contas você tem que entender, porque afinal de contas, como é que ele criou todo esse universo? Porque ele poderia ter criado um outro universo que não fosse deteriorável, por exemplo. Ele poderia ter criado um universo que não haveria necessidades desse sistema de, vamos colocar-se, de reencarnação, de muitas vidas, de decomposição, de tal. Ele poderia, então por que ele não fez? Então, se ele não o fez, alguma coisa o pressionou a não poder fazê-lo. Que coisa é essa que pressiona Deus, apesar de ele poder fazer o mundo completamente perfeito, sem morte, sem violência, sem nada disso, ainda assim ele o faz. Ele só pode ter feito isso por uma necessidade que o pressionou a fazer. Ou ele é cruel e fez isso arbitrariamente por uma crueldade, um sadismo ou imperfeição da psique dele, ou ele foi pressionado por uma força externa a ele que o obrigou a fazê-lo da forma como é. Entende? Então isso já demonstra... O que seria isso que pressionou? Então, aí é que está. Toda a investigação é nesse sentido. Entendeu? Justamente a explicação do Teorema dos Sonhos tem a funcionalidade de explicar essa motivação, que é o que força o Senhor Supremo a criar a realidade simulada. Ou por que ele tem que criar? Porque como é uma realidade simulada, a questão é o porquê o Senhor Supremo se viu na obrigação, na pressão de criar uma realidade simulada. Porque ele poderia não ter criado também, ou não? Sim, poderia. Mas ele criou, certo? Sim. Ele criou a realidade simulada porque ele é sádico, porque ele é louco, porque ele é perigoso, porque ele é mau, porque ele é imperfeito, porque ele tem problemas psicológicos, ou ele foi, de alguma forma, pressionado a fazê-lo. E, ao ser pressionado a fazê-lo, o fez da melhor e da mais perfeita forma possível. Entende? Então, não é um excesso de positivismo. Na verdade, isso é consciência de observação do que faz com que as coisas sejam como são. Entendeu? A entidade vivente, a centelha individual, por ser parte integrante de Deus, como potência, como nós vimos hoje, não é? Ao se tornar, ao deixar de ser, ao se tornar, ao passar do estágio de potência, né, de energia potente para energia cinética, que é o nosso caso, que você está adormecida como parte integrante de Deus e depois você está consciente de que você existe, que é uma transição, não é que você é criado, você simplesmente sai de um estado de potência para outro. Por isso a alma é eterna, ela é apresentada dentro dos Vedas como eterna, não criada, incriada. Porque originalmente ela é uma potência, ela é uma energia em estado de potência. Quando ela é manifesta, ela se torna uma energia em estado de cinética, de movimento. É como um filho, por exemplo, dentro do corpo de um homem tem muitos filhos adormecidos, em estado de potência, energia potente. Quando ele então tem relacionamento com uma mulher, ele transfere essa energia potente para o útero, que passa a se transformar em energia cinética, em movimento. Entendeu? Mas ela já existia antes. Ela só apenas muda de estado de energia. Então, Deus faz isso também, ele também tem essa...
Esse é o processo de expansão de almas de Deus. Nós somos expansões de Deus. Originalmente nós somos energia potente, parte integrante de Deus. Quando se dá a expansão, nós saímos do estado de energia potente, parte integrante de Deus, e passamos a ser energia cinética, em movimento, estado de consciência de existência. Então nós sempre existimos. Como se Deus estivesse, tipo assim, acordando, assim. Como se Deus estivesse acordando, não. Como se nós estivéssemos acordando. Mas nós somos partes de Deus. Nós somos partes individuais. Por exemplo, eu estou desperto. Então Preste atenção. infinita. Ó, eu estou desperto nesse momento, correto? Sim. Mas tem filhos adormecidos dentro de mim, em estado de energia potente. Um homem está desperto, está olhando, está falando, etc. Mas no útero masculino, que é assim uma metáfora que eu estou utilizando, que é o equivalente dos testículos, é um berçário de filhos. São 500 milhões. Estão lá adormecidos. Eles estão em forma de energia potente. Se ocorre relacionamento sexual, essa energia potente é transferida e começa então o estágio, ela transfere, ela sai de um estágio de energia potente para energia cinética, certo? Ela começa a se movimentar. Mas essa energia cinética, essa pessoa que está consciente, que está começando a se tornar consciente, já existia antes, só que estava em estado de potência. Então, da mesma forma, nós já existimos antes, originalmente, como partes integrantes de Deus. Como partes integrantes de Deus, nós temos as mesmas qualidades básicas da estrutura básica de Deus, que é qual? Sat, Chit, Ananda. Eternidade, que é o estado de existência. Conhecimento, que é a capacidade de perceber a existência. E Ananda, a capacidade de experimentar prazer como consequência disso. Sat, Chit, Ananda. Então, quando nós somos expandidas, nós saímos com esse potencial. E no potencial Chit, que é conhecimento, está incluído a energia de poder. Conhecimento é poder. Entendeu? Então, como Deus, a suprema verdade absoluta, é muito poderoso, nós saímos com a tendência de nos sentirmos como? Poderosos. Só que nós não temos a estrutura de domínio das energias potentes. E nós, ao desejarmos vivenciar a experiência de sermos seres poderosos, cometemos erros. Vamos errar. Porque nós não temos habilidade de lidar com o poder. Sim. E o poder é uma força muito... Assim, muito grande. É a energia de Deus. Então, quando nós queremos aprender essa energia, dá um problema sério. E o problema sério é esse. Gengis Khan, Alexandre o Grande, Saddam Hussein, Hitler, aí por aí vai. Esses são os representantes máximos, mas abaixo deles existia uma infinidade de pequenos poderosinhos. Então, a alma condicionada, na verdade, está lutando contra a sedução de ser Deus, de querer ser Deus no sentido de ser poderoso, de ser o comandante geral, o controlador supremo de tudo. Tipo, não vou falar aqui um negócio, mas eu falei, eu estou na área, cheguei. Entendeu? Então, por conta dessa natureza, que não é necessariamente culpa da alma, é o fato de ela existir. E como ela existe como parte integrante de Deus, ela tem a tendência de se sentir poderosa. Não é culpa da alma em si. É uma consequência pelo fato de ela existir. Característica da alma. O poder não é ruim. Porque o poder, quando ele é subordinado ao amor, ele é equilibrado, ele é gostoso, é como sal no arroz. Os povos asiáticos não colocam sal no arroz. Se você vai pegar o arroz, você vai comer o arroz asiático, não tem gosto. Realmente é muito triste. Eu trabalhei na Coreia do Sul, viajei para a China várias vezes. Muito triste. É triste, é bem triste. Entendeu? Quando você tem a experiência de comer arroz sem sal e arroz com sal, você vê claramente a diferença. O arroz cozidinho com sal, você come ele sozinho, assim, com prazer. O arroz cozido asiático é uma massa. Assim, você tem que se condicionar a gostar dele. Não tem o prazer. É insosso. Então esse desejo que a alma tem, ela é intrínseco à alma. É intrínseco à alma.
Não é uma questão que ela inventou isso da cabeça seria, dela. Digamos assim, que Não é uma especulação da alma. Seria o mais difícil, né, de superar. É justamente por isso a necessidade do sistema de simulação, para que ela possa cometer muitos erros no processo de superar essa questão. Porque se essa questão se manifesta num ambiente absoluto, num ambiente, vai se transformar nisso daqui. Então, já que é para se transformar nisso, então por que não ter um isso à parte? Entendeu? Que é isso. Isso daqui é um isso à parte, para que isso não se transforme naquilo. Ou seja, você está entendendo? Então, o poder que está na alma não é um problema. O problema é a overdose dele. Se você joga muito sal no arroz, o que acontece? Estraga, fica horrível. Se você tira totalmente o sal, o que acontece? Fica insosso. Mas se coloca uma pitadinha, que coisa boa. Então, o poder não é ruim. Ele só é ruim em excesso. Uma pitadinha de poder é gostoso. Não tem problema, não. Ele só tem que ser subordinado, não é? Assim, ao amor. Entendeu? Por exemplo, um filhinho fazendo assim para a mamãe. Como ela se sente? Super derretida. E ele está exercitando poder, um dedinho só. Você está vendo? É poder. A mãe vem, é um bebê movimentando um adulto. Mas o que força é que o poder está influenciado por amor. Então o poder não é problema. O problema é o tempero que está sendo utilizado aí, a quantidade desse tempero. E a alma só precisa aprender a se autotemperar-se com esse tempero. Por isso um universo simulado, para que ela possa vivenciar a fantasia de ser Deus. Claro que ela vai se estrepar com isso, porque vai dar um rolo grande, porque vai ter um monte de gente querendo a mesma coisa. Então, quando ela conseguir ser Deus, vai ter 30 querendo derrubar ela. Ela vai se sentir extremamente angustiada, em ansiedade, porque quando ela consegue chegar no topo do poder, tem 500 querendo derrubar, então ela está o tempo todo, ela não consegue realmente vivenciar a experiência da felicidade, porque depois que ela consegue o poder, ela tem que manter esse poder. Não tem tantos atores aí famosos que abandonam tudo porque não suporta a pressão das mídias, ou então ficam bravos com os paparazzis, porque no começo eles querem fama, depois eles ficam sufocados disso. Entendeu? Eles querem uma coisa mais simples, ficar mais tranquilos, etc. Entendeu? Porque realmente você tem que manter tudo aquilo. E manter é que dá medo, dá ansiedade, porque você tem medo de perder uma coisa que você lutou muito para conseguir, dar medo. Então fica sempre assim, nessa confusão. Então a alma vai passando, ela vai superando isso, ela vai rejeitando isso com o tempo. Primeiro ela quer muito, aí consegue, ela sofre a consequência de ter conseguido, aí ela não quer mais. Até se deslivrar completamente, é um processo. Esse processo é o que nós chamamos de evolução. Quando ela chega numa fase em que ela está bem temperada, em termos, ela tem bastante amor e tem uma... né? Por exemplo, a gente falando, vem com a gente cantar Hare Krishna. Você está... não é um pedido, é uma convocação. Você tem que vir aqui cantar Hare Krishna com a gente. E se você não vier, nós vamos aí te buscar. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos usando de poder de persuasão. Entendeu? Então, o poder de persuasão, o poder de encantamento, o encantar, o seduzir, é exercício de poder sobre os demais. Mas é um exercício de poder fundamentado no amor. Você está entendendo? Então, quando nós aprendemos a exercitar o nosso princípio de poder pela sedução do amor, não tem problema. Todos têm direito de fazer a sua propaganda, de conquistar. Na feira, por exemplo, o que as pessoas fazem? Exercem poder. Ei, não sei o que, vem aqui e tal, e faz aquelas frases divertidas, por quê? É poder de sedução. Entende? Porque quer conquistar, quer dominar o freguês, quer atrair o freguês para a sua banca, convencê-lo a comprar o produto. Mas ele faz isso com uma arma? Não. Ele faz isso com a sedução. Quem gosta de ir na feira, eu, por exemplo, eu adoro ir na feira, porque a sensação de que estou sendo assediado por amor é imensa. Todo mundo me quer.
Fora da feira ninguém me quer, mas na feira todo mundo me ama. Então, assim, claro, né, é uma brincadeira, mas a questão é essa, que o poder do amor, o poder não é um problema. Então, o que faz com que o Senhor Supremo seja obrigado a criar essa realidade simulada é o fato de nós sermos semelhantes a Ele, buscarmos ser poderosos. O problema é que nós não somos capazes de ser sem aprontar, sem cometer erros. Então ele se vê na obrigação de criar uma ilusão para que nós vivenciamos essa ilusão, essa imaginação de ser, vamos cometer erros, mas esses erros não vão ser objetivos, não vão ser reais, eles vão ser simulados. Então vamos cometer todos os erros, até só que as experiências dos impactos são orgânicas. Então nós vamos o quê? Aprender que não é. É como que essa experiência orgânica ela fosse uma memória para a alma, né? Uma memória para a alma. Que é uma memória inconsciente, uma memória ancestral. Ela vai acumulando memória, que é a experiência de evolução. Não é? Em termos coletivos, não é? Quantos centenas de milhares de anos os povos ficavam guerreando entre si para se saquear entre si? Não é? Então, uma experiência traumatizante coletiva dá o quê para os povos? Uma certa náusea, uma certa indigestão em relação às guerras. Até a Primeira Guerra Mundial, quando se falava de guerra, os povos ficavam contentes, alegres, é isso mesmo e tal, vamos lá. Era uma coisa estranha, eles gostavam de guerras. Por quê? Quem ia para a guerra eram os jovens, os soldados, e as guerras aconteciam no campo, eles eram heróis e não sei o que e tal. Quando as guerras entrou nas cidades e as mães, as crianças, os velhos, todo mundo se envolveu em guerras, aí deu um mal-estar. Não, guerra não é legal, não. Envolveu todo mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, as guerras eram meio que fora das cidades ainda. Na Segunda Guerra Mundial, as guerras entraram com tudo, guerra total, como Hitler. Vocês querem guerra total? O Goebbels, que é o porta-voz do Hitler. Vocês querem guerra total? Então vocês terão guerra total. Guerra total envolve tudo, todo mundo junto. Então morreu criança, velho, morreu todo mundo. E o resultado disso é o quê? O mal-estar mundial. Ninguém mais quer guerras. Entendeu? Todo mundo, a ONU rejeita e tal, tá todo mundo lutando para não ter mais. Porque ficou desagradável o negócio de guerras. Mas até chegar nesse ponto, demorou. Foi o quê? Evolução. Nós evoluímos. Entende? Então, quando a alma evolui individualmente, ela sente náusea, mal-estar por fazer mal a outros, por prejudicar outros. O prazer que ela sente é em ajudar outros a evoluir, a resolver os problemas delas. Se você pode ajudar uma pessoa, isso não vai te prejudicar, você fica mais feliz ainda. Né? Agora, se você pega esse exemplo individual de evolução e transfere para o coletivo, nós temos aí nações que não querem mais saquear outros povos, não querem mais escravizar índios, nem negros, nem ninguém mais. Não, vamos ficar agora, chega, esse negócio aí é feio, é esquisito, é estranho, não é legal. Vamos parar com isso. Entendeu? Então, da evolução coletiva, nós podemos observar a náusea para as violências absurdas. Na evolução individual, uma tendência... Elas estão buscando o que agora? Evolução, né, humana, né? Agora eles querem... Agora nós estamos buscando evolução humana no sentido de aprofundar a compreensão do sentido da existência. Porque agora que nós não estamos mais ocupados em fazer guerras, nós temos produção intelectual e informação suficiente e tempo disponível para metaforizar a existência, ou seja, é o ócio. Só que esse ócio está produzindo uma comunidade de pessoas depressivas e suicidas. Por quê? Esse ócio, essa ausência de ideais heróicos, que era de conquistar e tal, gerou uma comunidade, uma geração de pessoas sem ideologia. Porque o Cazuza, que foi um dos que expressou isso daí inconscientemente, ideologia, eu quero uma para viver. Não é? Então, a pessoa precisa de uma ideologia. Meus heróis morreram de overdose. Quer dizer,
eu tinha heróis e os meus heróis são drogados que morrem de overdose. Que tipo de geração? Uma geração decadente que morre de overdose. E por que a overdose? Porque todos os ideais anteriores são decadentes e nauseantes. Então a geração não tem um ideal de heroísmo, não tem também metafísica suficiente para ser inspiração de evolução. Porque a explicação de Deus, voltamos ao ponto, não é inspiradora para a geração atual, devido à imensidão de informação científica que contraria os fatos. E tira a necessidade também de haver um Deus, entendeu? De haver esse Deus que você fala. Exatamente, de certa forma sim. Então a nossa proposta aqui, a nossa missão qual é? O nosso esforço, o nosso desafio qual é? Apresentar a explicação de Deus do ponto de vista védico em consonância com toda a investigação científica que foi feita até hoje, do ponto de vista empírico, da observação direta da natureza material. Tá? Então, resumindo novamente, a conclusão dessa investigação será que vai se chegar à seguinte conclusão: o universo é uma realidade simulada. Nós vamos entrar com a explicação do porquê é uma realidade simulada, do porquê a inteligência suprema teve que criar uma realidade simulada. Qual é a pressão que gerou a necessidade de que essa inteligência suprema criasse essa realidade simulada? Aí entra na parte que é a metafísica. Nós temos que explicar o fato de que a alma se expande a partir de Deus naturalmente e que essas almas são pequenos deusezinhos que vão querer ser grandiosos e poderosos e vão se machucar entre si, porque são muitos deusezinhos querendo ser Deus, o Supremo Poderoso, e para isso um ambiente relativo, funcional, didático e simulado é criado para que elas se machuquem apenas virtualmente, até que passe esse momento, né? É igual criança quando nasce é super egocêntrica, né? Ela se acha o rei da casa, o dono de todos, ela acha que todos são servos dela. Quando ela cresce, isso muda. Então a alma também, no início ela acha que é Deus, que ela é o Supremo, que ela é o controlador, que ela vai vendo a grandeza do universo, o tamanho da Terra em relação à galáxia, ela vai diminuindo essa tendência. Então ela vai se sentindo um pouco mais humana, um pouco mais, digamos assim, nós não somos tanta coisa assim. Então a gente vai ficando mais humanizados, digamos assim, mais humildes perante a nossa compreensão do universo. Nós vamos ficando menos egocêntricos, digamos assim. E essa liberdade do egocentrismo, essa maturidade de alma, ela se dá tanto pelo exercício da caridade psicológica e espiritual, do cuidado, da compaixão com o outro, como pela investigação do universo. Entendeu? Então, tanto pelo caminho da investigação do universo, quanto pelo caminho da prática da espiritualidade ou da religiosidade, se chega a uma conclusão comum, de que nós somos muito pequenas e nós precisamos nos cuidar, nos maternar. Que é o que acontece com a comunidade científica. Uma grande maioria dos cientistas, daqueles que se você, por exemplo, pegar e assistir os rapazes do YouTube que tem canais voltados para a ciência, para investigação científica, muitos deles são céticos em relação a Deus, mas a maneira como eles colocam as descobertas universais é uma coisa graciosa, é poética, é bonita, é linda. Nós temos que ser humildes, porque olha só o tamanho disso. Nós temos que nos cuidar, porque nós somos muito raros, nós somos especiais, mas ao mesmo tempo nós não somos muita coisa não. A gente tem que ter humildade e ter também uma certa sapiência de entender que nós temos que nos cuidar, nós temos que nos maternar, nós temos que parar de nos destruir, porque olha só a nossa volta, nós estamos praticamente sozinhos até então. Então vamos nos cuidar, vamos nos maternar, vamos nos amar, vamos fazer mais ciência, menos guerra. Então, você vê que a mentalidade é uma mentalidade graciosa, é uma mentalidade muito bonita, né? Eu posso até citar alguns aqui, vou até cometer uma injustiça com muitos, mas tem um menino que eu utilizo muito nas minhas observações, o Ciência Todo Dia, o canal do Suarza, tem um menino do Escalaptites, que eu adoro ele,
Space Engineer, Scalapititis, que ele faz com um programa de computador, ele fica vasculhando o universo. Então são vários e assim, o interesse é gracioso. Bom, em resumo, nós vamos começar uma série de vídeos, e o primeiro vídeo é que nós vamos explicar a teoria da relatividade geral, e vamos relacionar a teoria da relatividade geral com Vishnu. Todas as explicações que nós vamos pegar, a nossa intenção é relacionar isso com Krishna. Como é que Krishna é o responsável por esse fenômeno da teoria da relatividade geral? E não é uma coisa assim só piegas, não é uma forçação religiosa. Que nós não vamos tentar fazer aqui um armengue religioso para parecer que Krishna é o autor disso tudo. Não, nós vamos dar evidências baseados em princípios, assim, de fato, científicos, né? Embora apresentados sob forma de metáforas, em muitos casos, como embrião, a informação científica estava presente ali. E é o que nós vamos fazer, apresentando o Bhagavad Gita, que é o texto explicado por Krishna, outros textos que são os textos védicos, e vamos unir isso daí a todas as descobertas científicas. Teoria da relatividade geral, a teoria da física quântica ou da mecânica quântica. Depois nós vamos unir a relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria das cordas e a teoria de emergência. Nós vamos fazer um passeio em todas as principais formulações teóricas da ciência e vamos ver qual é a relação que isso tem com a aplicabilidade dos conhecimentos védicos. É essa relação que nós vamos fazer aqui. E nós vamos procurar ser honestos nessa relação. Nós vamos procurar não sermos, tendenciosamente religiosos. Nós vamos fazer armengues, entendeu? A gente não vai tentar forçar a barra, colocar uma porca quadrada, né? Como é que é? Num parafuso redondo. Uma coisa assim, né? Colocar uma caixa quadrada dentro de uma coisa redonda. Não vamos tentar forçar. Não vai ser assim. Nós vamos fazer observações e vamos fazer as relações de ligação. Elas vão ter o fundo metafísico, porque nós estamos falando de Deus, evidentemente, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, Bhagavan Sri Krishna, e ao mesmo tempo nós estamos lidando com conceitos extremamente pragmáticos, objetivos, que é a ciência. Então fazer essa relação das duas coisas e apresentar uma conclusão racional disso tudo é um bom desafio, não é? Entendeu? Então nós temos condições de fazer isso porque nós temos os Vedas, como nós estamos advogando os Vedas. E advogar os Vedas dá uma consistência para o advogado que está fazendo isso. Nós não estamos advogando uma causa que você tem que ficar criando subterfúgios nas leis para poder defender aquela causa. Não. Nós estamos advogando uma causa consciente, saudável e produtiva. Então, nós temos uma oportunidade muito interessante de fazer um excelente serviço para a humanidade do ponto de vista da evolução metafísica da teologia humana, com base nos Vedas. Eu acho que vale a pena porque, afinal de contas, nós precisamos, né, de um ideal. Né? E é verdade mesmo, ideologia, eu quero uma para viver. E a ideologia de espalhar o conhecimento transcendental que liberta o ser da ignorância, da depressão, do medo e da ansiedade, eu acho que vale a pena, entendeu? Então é isso que nós vamos fazer. E a partir de agora a gente vai então pegar o primeiro vídeo, vai ser o vídeo que explica a teoria da relatividade geral, tá? Então vai ter um vídeo explicando a teoria da relatividade geral, vai ter um vídeo explicando energia escura, matéria escura, mecânica quântica, teoria das cordas, teoria de emergência e, finalmente, teoria de simulação de realidade. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Hare Krishna. Espero que vocês gostem aí do nosso passeio. E, claro que
assim, comentários, sugestões, investigação. Depois, no final, nós vamos fazer uma série de debate com os ateus. Vamos chamar os ateus para bater um papo, para conversar também. Vai ser bem legal, porque a gente vai fazer uns reacts aos ateus. E aí vamos tentar a comunicação com eles aí para ver se eles, assim, se predispõem a um bate-papo consciente, daquilo que nós estamos buscando, que é um ideal de evolução coletiva, tá bom? É isso aí, pessoal. Então agora vamos finalizar aqui. Foi bom, essa introdução, e aguarde os próximos vídeos que nós vamos nos encontrar então na próxima gravação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Namastê.